Olá, muito bem-vindo a todos. Eu estou aqui hoje para falar sobre as energias da carta da semana, do dia 29 de novembro ao dia 5 de dezembro. Todo início de semana eu tiro uma carta para saber qual é os conselhos do tarô. E eu estou aqui hoje dividindo com vocês a energia desta carta, que vai servir como uma bússola nos guiando nessa semana. Para essa tiragem, eu utilizei o tarô de Rider-Waite, e saiu a carta do Cavaleiro de Espadas. Então vamos falar sobre ela profundamente e como ela pode nos orientar essa semana. Eu também vou falar da influência da Lua, principalmente porque essa semana teremos o final da Lua minguante e a entrada da Lua nova. E como podemos nos preparar para esse novo ciclo. E ainda vou te dar dicas de como você pode fazer um pequeno ritual para fazer os seus pedidos, os seus desejos. E ainda, quais os cristais e ervas você pode se apropriar para potencializar essa energia da carta da semana. Eu acho muito interessante a gente triangular os dados, né, da energia da carta da semana com a energia lunar, porque a Lua influencia toda a vida no planeta, como, por exemplo, nas marés, nos rios, na agricultura, e não é diferente para nós, já que somos partes integrantes desta natureza. Então vamos lá. O Cavaleiro de Espada, assim como todos os cavaleiros das cartas da corte, ele está programado para ação. Como diz um ditado, missão dada, missão cumprida. Mas tome cuidado nos extremos dessa energia. Como agir pelo ímpeto, a pressa em colocar tudo para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então tem que cuidar esta energia, porque a energia do cavaleiro, ele é dado à ação. Então ele é correria e a gente tem que se cuidar então durante a semana para que a gente não vá ao extremo desta energia, tá? O elemento que corresponde ao Cavaleiro de Espada é o elemento ar e está associado ao intelecto, aos pensamentos de como nos comunicamos com as pessoas e com o mundo. Por essa leitura, a carta da semana nos aconselha a usar essa energia de forma positiva para analisar como está a situação atual e como podemos resolver sem tomar qualquer decisão precipitada. Veja só, por causa da energia desta carta. O prudente é analisar cuidadosamente a situação antes de dar o primeiro passo, pois estaremos muito suscetíveis a querer resolver as coisas com muita pressa. Isso, nada, a energia do próprio Cavaleiro de Espada. E com isso pode faltar sensibilidade, tato, diplomacia e passar até um ar de arrogante e de dominador. A energia do Cavaleiro de Espada nos convida a sermos mais seguros ao falar, não ter medo de críticas ou se preocupar com o risco de desagradar alguém, expressando o que a gente sente sem dar a opinião, sem dar muita importância à opinião dos outros. Então, a carta do Cavaleiro de Espada sabiamente nos conduz para que tenhamos uma semana de resoluções. É hora de agir. Seja para dar um ponto final em determinados acontecimentos, em determinadas coisas, em determinadas pessoas e circunstâncias, seja para levar a cabo, adiante, os nossos sonhos e projetos. Mas, de qualquer maneira, tanto em uma situação como na outra, a ordem é movimento. Chegou a hora de ir para a guerra. Pense, organize seus pensamentos com cautela. Esteja convicto do que é melhor para você e siga em frente. Se a gente somar a energia do Cavaleiro de Espada com a Lua minguante, que é a Lua que nos convida a finalizar coisas e nos liberar de tudo que não está mais fazendo bem nas nossas vidas. É hora de banir essa energia. Isso, inclusive, vai nos preparar para entrarmos numa lua nova atrás dos nossos desejos e sonhos. E como podemos fazer isso? Através do uso de um cristal, por exemplo, com a mão ametista, né? Então, tu pode segurar uma pedra de ametista na mão,
Respira fundo, faz algumas respirações para acalmar, para regularizar a tua respiração, né? Tu te concentra nas preocupações, aquilo tudo que te aflige, que você gostaria de liberar. Então, deixe a pedra absorver toda essa energia. Quando tu achar que estiver pronto, diga em voz baixa ou até em voz alta. Preocupações, desgostos e fardos. Eu limpo minha mente com os poderes restauradores da lua. Então a gente está atribuindo, a gente está liberando toda a nossa energia que a gente quer se libertar nesta pedra, confiante o quê? Nos poderes restauradores da lua. Depois que a gente fizer isso, tá? Tu pode colocar esta pedra, por exemplo, no parapeito de uma janela para pegar esta energia, né, da lua minguante, para que as coisas se dissipem da sua volta, né? E a gente tem que lembrar que o cavaleiro de espada é a energia do movimento em pleno progresso de evolução, tá? E é por isso que então a gente está pedindo para que a lua então vai fazer um banimento, porque a gente está na lua minguante, estamos banindo essa energia. Então, para esse momento, eu também recomendo o uso da lavanda ou da camomila, né? Que são ervas que você pode tanto fazer um chá, como fazer, então, queimar em forma de defumação, essas ervas, né? Para agregar mais a energia das plantas na tua fase que tu tá banindo, que é esse final aqui desse ciclo da lua minguante. Tá? A lavanda, até por sinal, é uma erva muito utilizada para trazer a paz e a tranquilidade. E quando ela for queimada, as propriedades de banir energias negativas, ela ainda potencializa isso, né? E ela também nos convida a nós buscarmos o propósito da nossa vida. E já a camomila é a erva aquela que faz a regeneração. Ela faz o banimento, mas também ela te promove uma restauração das tuas energias, né? Então, superada essa transição aí da lua minguante, nós vamos entrar na lua nova. A gente entra na lua nova no dia 4 agora de dezembro, esta semana. Por isso da importância da gente trabalhar esses ciclos lunares, né? Justamente alinhados, né? Em harmonia com o tarô. Porque aí com os conselhos do tarô, mais um alinhamento lunar, eu acho que vai dar, assim, uma condição para a gente superar o fim da lua minguante, mas também para que a gente projete aí os nossos desejos e os nossos sonhos. O potencial da lua nova, ela vai acontecer por volta das 4h34, aqui horário de Brasília, né? Quando a gente faz lançamentos das nossas intenções numa lua nova, é porque a gente está fazendo os nossos pedidos. Porque a gente confunde quando vai fazer, a gente sempre acha que a lua cheia, que é o momento de fazer as magias ou fazer os rituais para trazer a prosperidade ou para fomentar um projeto que tu queira. Mas a gente está fazendo de forma errada. Por quê? Porque a lua ideal, a lua certa para fazer projetos é a lua nova. A lua, quando chega, então, na lua cheia, já é o ápice da resolução desses projetos, né? Então, tudo que a gente faz na lua nova, ela vai se desenvolvendo até chegar na lua cheia, que seria, então, a parte culminante. Quando teus projetos, então, eles estão no ponto mais alto para resolução. Então, eu acho muito interessante porque a gente faz, sem querer, termina fazendo esse erro de achar que é na lua, que é na lua cheia que a gente deve fazer os rituais, e não são. Então, nessa nova fase da lua cheia, da lua nova, a gente pode se apropriar também da energia que vem junto do signo, tá? Que é a energia, a gente vai entrar agora na lua nova em Sagitário. Tá? Sagitário é aquela energia do bem-humorado, do otimista. Ele tem um espírito muito positivo para enfrentar os desafios da vida. Então, veja só, nós estamos pegando
a lua nova com entrada em Sagitário, que traz toda essa energia de autoconfiança, né? Então, esse é o momento para que nossos desejos, a gente consiga se apropriar também dessa energia de Sagitário, que é uma energia de otimismo. E ele termina o quê? Ele termina nos dando, assim, autoconfiança, que eu acho bem legal a isso. Essa entrada especificamente dessa lua nova, como ela vai trazer essa energia junto de Sagitário, isso vai nos renovar, inclusive não só para os nossos desejos, que a gente vai estar intencionando os nossos desejos, mas também nos fortalecendo, tá? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sou astróloga, eu apenas estudo o básico para poder entender essa energia lunar para a carta da semana, né? Porque as fases da lua, ela sempre vem acompanhada aí de um evento importante, e eu acho que se a gente somar as energias com as cartas do tarô, elas se completam, fica um estudo mais amplo. Mas eu quero registrar que eu não sou astróloga, tá, gente? Eu sei realmente bem o básico, o suficiente, eu acredito, para mim poder fazer as minhas interpretações pessoais, e que eu tô aqui hoje dividindo com vocês nessa live a energia da carta da semana. Então, como que a gente pode pegar a energia da lua nova, que por sinal, gente, ela vem acompanhada de um eclipse, tá? Veja só, esse eclipse também vai ocorrer aí na madrugada, depois das 4 horas por aí. O que tu precisa fazer? Quando a gente tem esse eclipse, gente, todo o ritual da lua nova, o legal é fazer nas primeiras 8 horas que inicia a mudança lunar, principalmente como ela vem com um eclipse, né? E especificamente um eclipse solar, porque eclipse solar, ele ocorre quando está numa lua nova. E o eclipse lunar é quando ocorre numa lua cheia. Então, esses conceitinhos, assim, é bem legal trazer, porque aí começa a fazer uma diferenciação. Porque tem pessoas que não sabem, e é interessante mostrar o passo a passo, bem direitinho, bem do básico, né? Então, estamos num eclipse de lua nova, então, por isso, é um eclipse solar. Se estivéssemos num eclipse de lua cheia, seria, então, um eclipse lunar. Essa é a distinção, tá? E são conceitos bem basiquinhos, mas que fazem toda a diferença quando a gente estuda a influência da Lua nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Então, gente, os eclipses, eles têm a fama de serem catalisadores para grandes mudanças e transformações. Quer você pense que está pronto para isso ou não, né? Então, assim, gente, mesmo que tu não esteja preparado, tu espera o inesperado, tá? Realmente são coisas que tu não estava esperando. E se você se desviou do caminho e se distraiu, a temporada de eclipse está lá para colocar de volta no alinhamento. Então, eclipses podem revelar o que está prendendo você e o que te impede as suas realizações. Isso é uma das transformações quando a gente passa por um eclipse, né? No entanto, para você receber os insights dessa transformação, tu tem que estar aberto a essas condições, a essa manifestação, tá? E já os rituais que a gente for fazer porventura nesse período, que vamos realizar daqui um pouco eu vou te avisar, tá? Não vou fazer aqui contigo, tá? Toma muito cuidado com o que você desejar, porque como foi falado, como eu acabei de falar, espere o inesperado. Então, durante o eclipse solar, o mais recomendado é o quê? Que faça uma meditação, faça uma oração de agradecimento e elevação espiritual. Isso aí é bem legal para esse eclipse que está agora, esse eclipse solar, ok? Mas, de forma geral, todos os eclipses, eles vêm dando uma bagunçadinha, certo? Então, eu recomendo que você inicie o seu ritual de manifestação dos seus desejos, porque é o que queremos com a entrada da lua nova, primeiramente fazendo as tuas intenções de perdão e de agradecimento. E é de forma muito bem simples que tu vai fazer isso, né? Tu vai começar, então, nesse momento, né? Tu vai fazer algumas meditações, em primeiro lugar, agradecendo tudo que há de bom em sua vida, todas as suas conquistas,
agradecendo seus familiares, os seus amigos, né? Tudo que tu acha que vai ser grato. Então, tu inicia esse ritual fazendo esse agradecimento, tá? Se tu preferir, tu pode até colocar uma música nesse momento, uma música de elevação espiritual, né? Pode também acender uma vela. Essa vela pode ser uma vela branca, que é a vela universal, certo? Então, e também nesse momento seria legal tu acender um incenso, dar uma incensada, principalmente em volta de ti, no ambiente que tu vai estar fazendo esse ritual dos desejos, né? Essa erva pode ser, por exemplo, a sálvia, que é uma erva mágica, sagrada e muito utilizada em rituais, principalmente de limpeza e purificação, que é o que a gente quer fazer nesse momento. Então, assim, ó, dando continuidade a esse ritual de lua nova, tu vai pegar uma folha, tá? E tu vai escrever os teus 10 principais desejos ou intenções, tá? Veja só, esses desejos e intenções que tu vai fazer é para os próximos 4 semanas. Então, tu não tá fazendo um desejo, programando para que aconteça daqui 1 ano. Não. Os desejos do ritual de lua nova são para que eles aconteçam nesse período de 30 dias, que decorre, então, de 4 semanas. E é o interessante, gente, a gente também tomar ciência da forma com que a gente faz os pedidos da gente. Veja só. Quando a gente faz os pedidos da gente, tu tem que entender que para que os teus pedidos tenham êxito, tu não pode pedir coisas que vai demandar muitas etapas. Por exemplo, se tu deseja trocar um carro caro, por exemplo, que hoje tu não tem recursos para isso. O universo teria que fazer uma manobra gigante até te alcançar esse carro. Mas o que seria antes que tu pudesse alcançar esse carro? Por exemplo, tu poderia ter uma renda melhor. Se tu tem aí o desejo de fazer um empreendimento para agregar renda no teu salário e com isso aumentar o teu salário, tu vê que é muito mais fácil tu adquirir esse aumento de renda primeiro para depois almejar o carro. Então, para te ter uma noção, como é que tu vai saber se o teu desejo é certo para esse ritual de lua nova? É simplesmente tu pensar assim, ó, o meu desejo ele tem que estar 1 passo da realização. É interessante isso, né? 1 passo na realização. Então, veja só, tu foi lá, distribuiu teus currículos, tá atrás de emprego, por exemplo, tu já fez isso. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é alguma dessas empresas te chamar. Então, nessa situação, tu estás a 1 passo de adquirir o teu desejo. Diferente do que se tu pedir um carro caro ou pedir para comprar casa própria, sendo que hoje tu não tem condições nenhuma para fazer isso. Então, não faça esse desejo. Vamos supor aqui um outro que é bem interessante. Tu tem um processo na justiça e tá na mesa do juiz para ele assinar, para dar o canetaço e te dar a favor da decisão. Veja só precisa de um próximo passo. Nesse caso, é interessante tu trazer esse teu pedido para o ritual de lua nova, porque tu teria 4 semanas para quê? Para que o juiz, então, assine o teu papel. Então, como eu falei, peça algo que está a 1 passo da realização. Isso aí é bem legal, porque te dá um norte, te orienta quanto aos desejos, tá bom? Então tá, gente, superada essa fase do desejo, que eu acho muito importante, porque depois a gente termina fazendo o ritual e sai com a sensação assim, puxa vida, não aconteceu nada, não mudou nada, eu não consegui meus desejos. Por quê? Porque tu fez o teu pedido, a escolha do teu desejo não foi adequada. A gente não pode pedir isso. Agora, com relação à casa própria, vamos supor que tu já tem o dinheiro, tu já tem a aprovação lá da Caixa, se tu for financiar, por exemplo, só falta um passo. Qual é? É tu achar a casa dos teus sonhos, a casa que tu quer, a casa com todos aqueles pré-requisitos que tu quer. Aí sim, aí tu pode, nesse caso, pedir a casa, porque tu só tá a 1 passo de adquirir isso. Certo? Então, veja só, lembre-se bem, eu estou a 1 passo da realização. Esse é o pedido que tem que ser feito, tá bom, gente? Então, tu pode pegar esses pedidos, são 10 que tu pode fazer, tá? Pega todos esses pedidos, anota no papel.
E depois da realização dos pedidos, tu pode guardar isso, até para conferir daqui a um mês quais foram os que foram atendidos. Ou tu pode simplesmente queimar e lançar essa energia pro universo, tá? Então, depois que tu anotou todos esses 10 pedidos, tu te concentra, faz uma meditação, imaginando tu já com essa energia, tu já, vamos supor aqui, tu já no emprego novo. Tu imagina tu entrando na empresa, né? Tu sentando na tua mesa. Quanto mais viva for essa imagem na tua cabeça, mais intencionada ela fica. Porque nós somos energias, certo, gente? Todos nós somos energias. E a gente, no momento que a gente coloca emoção, sentimento, essa energia cresce. Então, quanto mais viva mental for a tua visualização na tua meditação de tu já ter a coisa, mais forte fica essa energia que tu tá lançando ao universo para que ele realize nos teus pedidos, tá bom? Então, assim, ó, aí chegou lá na hora, tu pode pegar o teu pedido e simplesmente queimar e assoprar. Pode assoprar numa avenida movimentada, que é bem legal, as cinzas, né? Ou tu pode simplesmente queimar no teu caldeirão ou numa panela de ferro. Pode também depois largar as cinzas num vasinho de planta. Ou tu pode simplesmente guardar os teus pedidos. Eu gosto de guardar os meus pedidos para conferir quais foram realizados. Até isso vai me dar um norte de se os meus pedidos, quais foram realizados e se eu fiz de forma adequada a seleção daqueles pedidos. É isso? Bom, gente, olha aqui, ó. Para dar uma retomadinha e fazer um fechamento, nós temos aqui a carta do Cavaleiro de Espada, que te convidou, então, a trazer a energia do movimento para essa semana. Como a gente tem o finalzinho da lua minguante entrando na lua nova, então é a fase certa para que a gente coloque em movimento essas energias e faça os nossos pedidos, a realização dos nossos desejos. E nessa live aqui, eu expliquei um breve ritual de lua nova para te poder te apropriar e também trouxe alguns cristais e trouxe algumas ervas que tu pode também se apropriar tanto na fase minguante quanto na lua nova. É isso? Então, gente, obrigado aí pela participação de todos. Esta foi a energia da carta da semana.